Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o infinito amor de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, com toda a sua família. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente, e dentro da organização na qual te comprases, viverás com gênios que invocas. Não ouvides que as situações eternas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Trecho da mensagem Contempla Mais Além, extraída do livro Pão Nosso, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, que também traz informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia. Que Deus, nosso Pai e o Mestre Jesus estejam com todos. A mensagem de hoje tem o título Lembrança de Amigo, do livro Hora Certa, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Não acredites em facilidades. Muitas aflições nos agridem o espírito diante de nossos próprios caprichos desatendidos. Não aguardes dinheiro farto, ou mesmo excessivo, para que te sintas feliz. Agradece aos céus a possibilidade de trabalhar, porquanto o trabalho te garantirá a subsistência e a subsistência daqueles corações que se te fazem queridos. Não esperes a felicidade para que possas realizar os próprios desejos. A saciedade talvez seja a véspera da penúria, a cujas provações possivelmente não conseguirás resistir. Não creias que em uma personalidade humana coloca no alto do poder, dispunha de recursos para solucionar todos os problemas que te enxameiam a existência. É provável que essa pessoa merecidamente importante esteja carregando o fardo de tribulações mais pesados do que o teu. Se pretendes viver fora das inquietações do cotidiano, não exijas dos outros aquilo que os outros ainda não possuem para dar. Se queres viver nas alegrias da consciência tranquila, auxilia o próximo o quanto puderes. Trabalha sempre e confia em Deus. Espiritismo em Marcha. Agenda. As instituições espíritas em nossa cidade e em todo o estado, em sua grande maioria, continuam com reuniões públicas suspensas. A Federação Espírita Pernambucana e a Comissão Estadual do Espiritismo sugerem que somente as instituições que se percebam em condições de atender a todos os protocolos do governo do estado tenham reuniões públicas. As restrições colocadas nos protocolos especificam a não utilização de ar-condicionado ou de ventiladores, o uso de máscaras durante todo o evento, inclusive por parte do palestrante, distanciamento entre os participantes, acesso ao auditório com limite de idade inferior a 60 anos ou de pessoas com comorbidades, tais como pressão elevada, diabetes, obesidade, dentre outras. O impedimento de trabalhadores e simpatizantes a partir dos 60 anos, mesmo que não tenham nenhuma comorbidade, é um dos motivos de desistência
da maioria das instituições em realizarem reuniões públicas em suas instituições. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, o orgulho e a humildade. Continuação. Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal-estar. A quem culpar, senão a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo. Se não lhes quiserdes perpetuar as funestas consequências, um único meio se vos oferece para isso, mas infalível, tomardes para regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação, porque haveis de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração? Por que fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Apresenta-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem, todas as atenções são para ele, enquanto ao homem de bem que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem de seus defeitos? Dar-se-ia o inverso, se a opinião geral fustigasse o vício dourado, tanto quanto o vício em andrajos. Mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo o que lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis, sem dúvida, mas porque deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Porque existe cada um de querer elevar-se acima de seu irmão. Desse fato, sofre hoje a sociedade as consequências. Não esqueçais que tal estado de coisas é sempre sinal certo de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar tempo à reflexão, e a que se emendem sob os golpes que de quando em quando lhes desfere no orgulho para os advertir. Mas, em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia a medida, Deus os abate completamente. E tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto hajam subido. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas. Toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, o inesperado socorro à tua miséria.
Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto às vaidades e às grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Disserão que lá o maior é aquele que haja sido o mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu. Finalmente, a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter a graça diante do Eterno. Onde encontrar uma instituição espírita? Centro Espírita Além do Horizonte, localizado na Rua do Canário, número 501, Vila Andorinha. Reuniões públicas segundas às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Leão Denis, localizado na Rua Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas quintas às 7h30 da noite e aos domingos às 4 horas da tarde. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão de número 628. Porque a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Resposta dos Espíritos. Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhes são dadas. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para os que, aos seus olhos, eram tidos por profanos. Pelo que conheceis das leis que regem esses fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemático. Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo existem germes de grandes verdades que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis, se vos apresentam graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguram sem razão alguma e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, essa passagem: examinai tudo, retende o bem. Comentários de Emmanuel. Encontra-se na mensagem titulada Por que Desdenhas? Extraída do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: o cristão não deve perder o bom ânimo, por mais inquietantes se apresentem as perplexidades do caminho, não somente no que diz respeito à dor, mas também
no que se reporta a costumes, acontecimentos, mudanças, perturbações. Há companheiros excessivamente preocupados com a extensão dos erros alheios, sem se precatarem contra as próprias faltas. Assinalam casas suspeitas, fogem ao movimento social, malsinam fatos ou reprovam pessoas antes de qualquer exame sério das situações. É nesse complexo emocional que os distancia da realidade, dilatam desentendimentos com pretensas atitudes de salvadores improvisados, que apenas acentuam a esterilidade do fanatismo, longe de prestarem benefícios reais, constituem material neutralizante do movimento renovador. O Evangelho do Cristo, contudo, não instituiu cubículos de isolamento. Procura estabelecer, aliás, fontes de vida abundante em toda parte. Examinar com imparcialidade é buscar esclarecimento. Porque a condenação expressada ou a crítica destrutiva. Quando Paulo dirigiu a célebre recomendação aos Tessalonicenses, não se reportava apenas a livros e ciências da terra. Referia-se a tudo, incluindo os próprios impulsos da opinião popular, com alusão aos fenômenos máximos e mínimos do caminho vulgar. Em todas as ocorrências dos povos e das personalidades, em todos os fatos e realizações humanas, o aprendiz fiel da Boa Nova deve analisar tudo e reter o bem. Porque te afastares do trabalho e da luta em comum? Por que desencorajar os que cooperam na lide purificadora com o teu impensado desdém? Se te sentes unido ao Cristo, lembra-te de que o Senhor a ninguém abandona, nem mesmo os seres aparentemente venenosos do chão. Onde encontrar uma instituição espírita? Lá Espírita Maria Dolores, localizado na Avenida Jangadeiro Juvencio, número 257, Bairro Nova, Caruaru. Reuniões públicas, domingos, às 4h30 da tarde. SEEC, Sociedade de Estudos Espírita de Caruaru, localizado na Rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, bairro Cidade Jardim. Reuniões públicas, terças, quartas e sextas, às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui transmitindo o programa Espiritismo em Marcha, sem a possibilidade da participação sua, rádio ouvinte, em termos de perguntas e tirar alguma dúvida dos temas que são abordados pela doutrina espírita. E para aprofundar o nosso entendimento, nós preparamos algumas perguntas com os assuntos que foram abordados nesta manhã. Ouçamos agora uma dessas perguntas. A que se refere Emmanuel na expressão viverás com os gênios que invocas? Na mensagem contempla mais além do livro Pão Nosso. Foi exatamente na abertura do programa que trouxemos um trecho dessa mensagem de Emmanuel. E nela, primeiramente, Emmanuel diz que nós respiraremos na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila em que colocamos a própria mente, para em seguida dizer-nos que viveremos com os gênios que invocamos. Emmanuel se refere aqui de uma forma bem clara de que através do alimento, da energia do nosso pensamento, nós estabelecemos ligações
afinidades com espíritos que pensam ou sentem com as características predominantes no que nós pensamos ou sentimos. Então, dá-se no plano espiritual, como aqui entre nós espíritos encarnados, uma ligação espontânea. Essa ligação é resultado da assimilação magnética. É o resultado de haver uma certa identificação fluídica com a característica do que a gente pensa e sente. E qual o resultado disso? É quando Emmanuel diz: viverás com os gênios que invocas. Os gênios aqui entendamos com os espíritos, resultante de nossos hábitos mentais e emocionais, com as características que predominam no nosso mundo íntimo, na nossa realidade espiritual. E isso, de certa forma, nos traz um nível de responsabilidade e de cuidados muito grandes, porque é uma consequência natural. Se nós alimentamos pensamentos estabelecidos para emoções descontroladas, como a raiva, o ódio, o sexo em desequilíbrio, as vibrações associadas a crimes, isso faz com que espíritos que se afinam com esse tipo de atitude automaticamente estejam ao nosso lado, porque eles atendem de fato a uma invocação. Pensarmos frequentemente em determinada coisa, em determinada situação, significa chamar os espíritos que gostam daquilo para junto de nós. É essa a questão. E por isso Emmanuel nos grava essa importante advertência: viverás com os gênios que invocais. Cuidemos então das evocações adequadas, aquelas que tragam para junto de nós a presença de espíritos do bem, de espíritos amorosos, daqueles que vibram com o Evangelho do Cristo. A decisão é realizada por cada um de nós ao estabelecermos hábitos, condicionamentos que refletirão essas companhias para bem próxima de nós. Vamos assim para mais uma pergunta com os temas que abordamos nesta manhã. Qual o meio indicado pelo Evangelho para destruirmos o orgulho? No capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito, e no item o orgulho e a humildade, que ouvimos nesta manhã, faz uma referência bem clara de como devemos ou podemos destruir esse orgulho. E diz assim: aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as funestas consequências. O único meio que se vos oferece para isso, mas infalível, é tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo. Entendamos então essa diretriz que o Evangelho nos apresenta para superarmos o orgulho. A lei do Cristo. Qual é a lei do Cristo? Os evangelhos na Bíblia especificam de forma bem clara a base da lei de Deus, que é a lei do amor, estabelecida em 2 pontos principais, quando Jesus diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nisto se resume a lei e os profetas. Só que em relação
ao que podemos entender a mais em torno da lei do Cristo é aquela decorrente do novo mandamento que ele diz aos seus apóstolos. Agora vos dou um novo mandamento: amai-vos como eu vos amei, que é diferente do amar ao próximo como a si mesmo. Porque amar ao próximo como a si mesmo significa tratar o próximo, e isso acontece normalmente, com as imperfeições, limites e dificuldades com que nós tratamos a nós mesmos. Se nós ainda somos pessoas relativamente desequilibradas, que alimentam ódio, que alimentam inveja, que alimentam desequilíbrios morais, nós não nos amamos. Nós temos nessas atitudes ações que contrariam as leis divinas. E quando nos relacionamos com as outras pessoas, damos a ela aquilo que damos a nós mesmos. Na verdade, um certo nível de desamor. Mas quando Cristo disse que nos dava um novo mandamento, e que esse mandamento é: amai o vosso próximo como eu vos ensinei, aí tudo muda. Porque o exemplo e o ensinamento do Cristo é do amor abnegação, é do amor renúncia, que é justamente contrário ao orgulho. É o que elimina o orgulho e vai de encontro ao egoísmo. Então, na proposta trazida por Jesus é o seguinte: nós temos, a partir do entendimento do Evangelho do Cristo, a tratar os outros com base no exemplo que ele nos deu. Por isso a doutrina espírita nos aconselha tanto o autoburilamento, o melhoramento das nossas atitudes, o esforço de estarmos em harmonia com as leis divinas, para aí podermos, de fato, colocar em prática o mandamento do Cristo. É esse esclarecimento que nós tínhamos. Temos ainda mais uma pergunta com os temas abordados nesta manhã. Em que aspectos devemos aplicar a orientação do apóstolo Paulo? Examinai tudo, retende o bem. Que é a mensagem que foi tratada por nós no tema sobre a Bíblia e o Espiritismo. O apóstolo Paulo, ao nos dizer examinai tudo, retendo o bem ou retendo o melhor, em outras traduções, ele se refere a múltiplos aspectos. Ele se refere ao fato de que nas leituras, nos nossos estudos, nós devemos, através do conhecimento extraído de livros, separar aquilo que de fato é positivo, é bom, daquilo que não é. O espírita, por exemplo, que não tem preconceito religioso contra ninguém, pode e deve tomar conhecimento das bases de outras doutrinas religiosas e delas extrair o bem, extrair o melhor. Sobretudo porque o conhecimento da doutrina espírita nos habilita a perceber na história da humanidade, tanto no lado religioso, político e social, a participação dos espíritos desencarnados, a presença da reencarnação, da imortalidade da alma, e extrair, mesmo de obras que não sejam espíritas, aquilo que pode e é proveitoso. Mas Paulo não se limitava apenas a isso. Ele se refere também ao nosso relacionamento pessoal, ao que a gente vê no mundo, nas pessoas, nas atitudes dos outros, de estarmos sempre atentos a perceber essa realidade do ponto de vista espiritual, para que mesmo em atitudes desequilibradas,
mesmo em acontecimentos e situações de desequilíbrio e de sofrimento, ele possa estar percebendo o lado espiritual de tudo. Ele possa extrair o bem. Ele possa estar sempre atento a isso. É assim que o apóstolo Paulo se refere nesse texto e que Emmanuel comenta de uma forma magistral no livro Vinha de Luz. Nós estamos chegando aos momentos finais de nosso programa. Novamente agradecemos a todos e, podendo, compartilhem com amigos e conhecidos. Até o próximo domingo, às 7:30 da manhã, com Espiritismo em Marcha. Muita paz. Espiritismo.